Afinal de contas, o que são mandalas? Para que elas servem? Qual é o propósito delas? Qual é a origem? Elas realmente trazem bem-estar, auxiliam nessa proposta de autoconhecimento? Ou são somente belas artes circulares que nos encantam graças à sua beleza? Existe algum segredo por trás dessa arte circular, essa arte milenar que encanta tantas pessoas, que estão presentes nas mais diversas religiões, que estão presentes na vida de diversos seres que buscam esse autoconhecimento? Por que que elas estão tomando uma proporção tão grande, né, na vida das pessoas, especialmente de nós mulheres? Qual é o segredo desta arte circular que traz consigo o nome mandalas? Meu nome é Inisete de Oliveira, sou artista e professora das mandalas, trabalho com a arte das mandalas há mais de 18 anos e elas chegaram na minha vida de uma maneira, não foi eu que fui buscá-las, elas chegaram na minha vida, me encantaram, primeiro como artista, né? Eu comecei a trabalhar com elas de forma artística. Na época eu nem conhecia o potencial dessa arte, mas aconteceu algo muito especial. Conforme eu fui confeccionando as mandalas, comecei a perceber na minha vida algo novo que eu vou revelar agora para vocês. Eu estarei, nesse período, ministrando o curso Jornada Mandalas, um oráculo em si, um curso presencial no meu ateliê Goiabeira Shopping, que fica aqui em Cuiabá. E é com esse propósito que eu estou fazendo esse vídeo, que já é um primeiro conteúdo, que já é uma apresentação do que são as mandalas e também uma apresentação do conteúdo dessa programação do curso Jornada Mandalas, um oráculo em si. Então, se as mandalas já chamaram sua atenção, se essa arte chamou sua atenção, provavelmente é por essa razão que você está recebendo esse vídeo. Você já deve ter entrado em contato comigo, já deve ter curtido ou feito algum post meu. As mandalas já fizeram o chamado ao seu coração. Então, eu te convido a assistir esse vídeo na íntegra, enquanto ele ainda está disponível. Esse é um conteúdo gratuito que eu estou disponibilizando para quem já demonstrou algum interesse pela arte das mandalas. Talvez você já esteja inscrita na Jornada Mandalas, um oráculo em si, e se você está inscrita, mesmo assim, eu te convido a assistir este vídeo. Por quê? Porque você vai chegar mais preparada para o nosso primeiro encontro, tá? Você já vai chegar lá já sabendo exatamente a nossa proposta e, inclusive, sabendo quais são os materiais que nós vamos utilizar no decorrer dessa jornada, que são 12 horas, 4 encontros presenciais de 3 horas de duração. Agora, se você ainda não fez a sua inscrição, né? E por que que você vai assistir este vídeo? Porque é um conteúdo rico, um conteúdo gratuito, em que você vai compreender o porquê que as mandalas chamam tanto a sua atenção. Então, seja bem-vinda, assista esse conteúdo, aproveita que você está recebendo ele gratuitamente, aproveita enquanto esse conteúdo está no ar, para você trazer para a sua vida mais esclarecimento, mais conteúdo, entender realmente a simbologia da arte das mandalas, o que elas podem proporcionar para a sua vida. Então, seja bem-vindo, esse conteúdo também é para você. Combinado? Eu estive dizendo para vocês que eu conheci a arte das mandalas há mais de 18 anos atrás. Desde então, eu me tornei uma aprendiz assídua de todo o conteúdo que existe dentro da arte das mandalas. Por que que eu me considero ainda uma aprendiz da arte das mandalas, mesmo depois de 18 anos trabalhando com elas? Porque para mim é um aprendizado infinito. Nós todos os dias temos algo para aprender a respeito delas, a aprender com elas e também a respeito de nós, né? Então, esse aprimoramento com as mandalas, esse aprimoramento tanto artístico, né, como das suas diversas formas de trabalhar, caminha junto com esse nosso aprimoramento humano. Essa é a parte que mais me encanta na arte das mandalas. Por isso o nome, né? Jornada Mandalas, um oráculo em si. É você encontrar as respostas que você busca dentro de si mesma, fazendo da arte das mandalas a sua ferramenta, a sua forma de dialogar consigo mesmo, a sua forma de encontrar respostas aonde elas verdadeiramente estão, aí dentro de você. Então, isso é o que mais me encanta nas mandalas, além, é claro, da beleza que existe nas mandalas artísticas. Mas você vai entender que as mandalas não precisam ser só bonitas,
que as mandalas não precisam ter assim uma simetria, que as mandalas existem várias formas delas servirem para a gente. Depende de qual é a nossa busca, dependem de qual é o meu propósito com elas. E nessa jornada eu vou compartilhar algumas formas de como você pode usar as mandalas como uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta terapêutica e uma ferramenta também criativa, para desenvolver todo o seu lado criativo, assim como a sua imaginação, né? A sua capacidade de observação do mundo, um olhar diferente, de um prisma diferente, porque eu falo assim que existe o antes e depois das mandalas nas nossas vidas. Antes a gente olha o mundo de uma forma, depois que as mandalas chegam, a gente começa a olhar o mundo de uma forma mais circular. Eu brinco que em tudo eu vejo mandalas. E aí também você vai aprender a mandalar com o objetivo de desenvolver as suas habilidades cognitivas, porque sim, as mandalas também auxiliam significativamente. Isso não sou eu que estou falando, não. Isso é comprovado, tá? A ciência já comprova que a arte das mandalas, elas promovem maior benefício e promovem um desenvolvimento das nossas funções cognitivas. O que são funções cognitivas? É o lado mais racional do cérebro. É lá que está a memória, a atenção, o foco, a concentração, a coordenação motora e uma coisa muito legal, que é a nossa capacidade de resolução de problemas, também fica nessa parte cognitiva do cérebro, você sabia? Nesse local, quando a gente desenvolve, a gente começa a olhar, como eu disse anteriormente, o mundo de uma maneira diferente, com uma capacidade de não mais tornar problemas que são pequenos em problemas enormes, né? Nós começamos a observar as coisas por um prisma melhor, eu diria dessa forma. E para vocês entenderem um pouco desse potencial das mandalas, dessa jornada incrível que pode ser na sua vida, começar a trazer essa arte para você, por que será, né, esse chamado? Então, eu estou aqui para dizer para você razões para você atender o chamado das mandalas de todo o seu coração, de todo o seu coração. Eu, aos meus 30 anos, eu sempre ouvi uma voz, né? Eu comecei a ouvir, na verdade, aos 30 anos, uma voz mais fortemente na minha cabeça. E essa voz me dizia, sabe, uma sensação que eu não estava bem. De alguma forma, uma sensação de insatisfação, uma sensação de que tinha algo mais para eu fazer. Eu já era casada, nessa época eu já tinha meu esposo, já tinha um casamento estável, eu trabalhava como empresária, aqui eu moro em Cuiabá, Mato Grosso, desde os meus 12 anos de idade, me casei aos 20 anos de idade, então já tinha aos 30 anos de idade, eu já tinha um tempo casada com meu esposo, já tinha uma estrutura familiar, já tinha 2 filhos naquela época, já era uma pessoa religiosa. Então, vamos dizer assim que eu tinha já uma vida estável, estruturada. Mas por que aquele sentimento de insatisfação? Por que aquela sensação de que algo estava me faltando? Porque eu já não sorria mais como antes, era como se eu estivesse vivendo o papel de outra pessoa, né? Na época, eu não acreditava muito nessa questão de depressão. Eu achava, me perdoem, tá? Porque não sou mais assim, isso é o passado. Mas é importante eu ser realista. Na época, eu pensava que depressão era uma coisa de cabeça desocupada. Então, pessoas que não tinham muito o que fazer entravam em depressão, mas eu me iludi, porque, na verdade, pessoas que fazem muita coisa também entram em depressão. Então, não é uma questão de mente desocupada, né? É uma forma de perceber a gente. Então, eu senti que quando as pessoas estão ou depressivas ou ansiosas, é um momento para que elas estão o quê? É o corpo, é a mente falando para um pouco. Vocês vão ouvir cachorro latindo, carro passando, eu peço para vocês compreenderem que eu estou aqui no meu ateliê que fica na minha casa, que inclusive está em reforma, estou reformando meu novo ateliê, né? Estou de casa nova, então estou aqui. Mas o curso vai ser no meu ateliê que fica no Goiabeira Shopping. Então, se vocês ouvirem porta batendo, alguém entrando, cachorro latindo, carro passando, é por esta razão, tudo bem? Então vamos lá. Então, quando a pessoa está com depressão ou ansiedade, ou aqueles sintomas que a gente está falando, que eu não sabia nomear, mas era isso que eu estava sentindo já naquela época,
é sinais de depressão, sinais de que alguma coisa não está certa na tua vida, sinal de que você não está indo de encontro com quem você realmente é, né, em despertar. E chega um momento de despertar. Por isso que eu dou esse curso, é natural que mulheres acima de que chame a atenção de mulheres com mais de 25, 30 anos. Porém, existem muitas crianças que os pais já estão levando para fazer mandalas, que os pais já estão vendo a importância delas começarem cedo, não precisar passar pelo que nós já passamos, né? Despertar em si já essa busca de se conhecer, de nomear as suas emoções, de compreender a si mesmo desde cedo, de uma forma leve, prazerosa, que as mandalas podem promover, tanto para crianças, adolescentes, jovens e nós, mulheres mais maduras, mais adultas, né? E também mulheres que já estão com mais idade, né? Essas jovens com mais de 60 anos, que são alunas maravilhosas, que já estão nessa busca de bem-estar, busca de ver realmente o que é importante para mim, né? Então, ela é para pessoas de todas as idades. Eu, então, com 30 anos, comecei a ouvir essa voz, mas não dei a devida atenção. Não dei a devida atenção para aquela voz, porque eu não tinha tempo. A minha vida era uma correria, era tanta coisa para fazer, eu vou parar para ficar ouvindo esse mimimi, que eu chamei de mimimi, né? Só que não era o mimimi. Aos 33 anos descobri que eu tinha um tumor na cabeça, que era um neurinoma do acústico, que é um tumor benigno, graças a Deus, mas extremamente delicado, que precisava ser retirado, que já estava num tamanho avançado. E ele é feito uma cirurgia bem aqui na cabeça, bem nessa região aqui, foi aberto, tirado o tumor. Não dá de perceber, porque Deus é maravilhoso, então eu quase, vocês não percebem, mas eu tenho uma paralisia facial desse lado do rosto, que é o lado direito, e não tenho quase a minha audição direita. Então, em nossos encontros, em nossas oficinas, vocês vão perceber que eu vou pedir para a gente falar uma pessoa de cada vez, para que eu possa conseguir ouvi-las, compreendê-las e atendê-las bem, ok? Mas não considero isso nenhuma deficiência, nenhum problema. Sou muito grata a Deus, porque diante da situação que eu vivi, isso é o mínimo, né? O mínimo. E tá tranquilo. Na época, eu já tinha meu terceiro filho com 6 meses de idade. Então, vocês conseguem imaginar o susto que eu levei? Então, foi um susto. Nessas horas aí, não tem jeito de você não ouvir a sua própria voz. Aí eu percebi que tinha alguma coisa errada. Aí eu fui ver que realmente eu tinha que entender o que estava acontecendo comigo. Qual era meu verdadeiro papel no mundo, o que realmente eu precisaria fazer para me sentir bem, feliz, completa, plena. Naquela hora eu só pedi para Deus o seguinte: Senhor, deixe-me me viver mais tempo com saúde, porque eu quero educar meus filhos. Então já coloquei uma prioridade. Naquele momento de situação extremamente delicada, eu já defini uma grande prioridade, que era a educação dos meus filhos. Então, nos momentos que a gente busca mais saúde, as grandes transformações acontecem ou pelo amor ou pela dor. No meu caso, precisou ouvir a dor. E aí eu comecei já naquela hora a definir as prioridades. Primeira prioridade, minha saúde. Obviamente, quando a gente precisa cuidar da saúde, não existe outra prioridade. A prioridade sempre é a saúde. A segunda prioridade que me fazia querer viver mais e melhor meus filhos, né? Então, olha que interessante. De sequela dessa cirurgia, eu fiquei com dores de cabeça, crônicas. Então, eu sentia dores de cabeça crônicas diárias por 24 horas do dia. E essas dores eram de, um- de, um- de uma proporção tão grande que eu gritava, meus filhos me viam gritar em casa, meu esposo tinha que me levar para a policlínica para cuidar da minha saúde, e aí sim eu entrei numa depressão profunda, ao ponto de achar que não fazia mais nem sentido viver. Com aquela dor, dando trabalho, nós quebramos financeiramente, emocionalmente totalmente abalada, é, tudo aquilo que eu tinha por base ficou abalado, inclusive a minha fé. Por quê? Porque quando a gente está passando uma situação difícil, a gente se apega a Deus, pede para Ele força, luz, pede para Ele condição, mas quando as coisas não acontecem como a gente acha que tem que acontecer, parece que a gente não está sendo atendida. E aí eu comecei o quê? A culpar Deus. Por que eu estou passando por tudo isso? Poxa, eu sou sua filha, fiz as coisas, busquei fazer as coisas da melhor maneira possível. Por que eu estou passando por tudo isso? Foi nesse cenário que eu estou contando para vocês que eu conheci as mandalas, que as mandalas chegaram na minha vida, porque eu já não era mais uma empresária naquela época, larguei a empresa quebrou, meu esposo veio cuidar da gente, filhos saíram de escola particular, foram para a escola pública, nossa situação mudou totalmente. Então, a arte, o artesanato,
virou nossa fonte principal de renda, mas a gente só sobrevivia disso, né. Não é fácil, vocês sabem disso, que o artesanato, a arte em si, né, porque existe a gente fala de arte, fala de artesanato, existe aí um contexto para você poder viver disso, é um desafio. Mas eu descobri que as mandalas não chegaram na minha vida exatamente com esse propósito de só me suprir as necessidades financeiras. O principal propósito das mandalas chegarem na minha vida foi me ensinar a viver mais e melhor. Foi me auxiliar a ouvir aquela voz que eu não tinha dado ouvidos antes, foi me auxiliar a ouvir aquela voz. Foi aprender a compreender por que que eu estava passando por aquela dor e como eu poderia encontrar a cura para ela, né. Não é porque, assim, na medicina tradicional eles não tinham respostas. Eu tomei medicamentos, foram 2 anos de tratamento sem respostas. E aí as mandalas começaram a me mostrar que toda dor física tem um fundo emocional. Não, e foram as mandalas mesmo, porque eu comecei a ouvir as vozes, eu comecei a me compreender, perceber as minhas partes, e é disso que eu quero falar para você. E aí, graças a Deus, eu não sinto mais dores e aí eu fui entender as mandalas, fui entender o processo, fui estudar, né, essa arte maravilhosa, mandala, eu não sei se eu já falei nesse vídeo, essa palavra mandala significa círculo, né? Ela é uma palavra do sânscrito, que significa círculo. Sânscrito é uma língua antiga indiana. Nós, por exemplo, o brasileiro tem como língua antiga o latim, que é da onde vem a nossa grande parte do nosso vocabulário. Mas se a gente for estudar as mandalas de uma forma mais profunda, se a gente for entender as mandalas mais o significado real desse símbolo, porque nós lemos símbolos, né? Nosso inconsciente, ele conversa melhor por meio de símbolos. Tem coisas, vocês já pararam para perceber que tem coisas que as palavras não expressam, que a gente não consegue expressar por palavras, os símbolos conseguem expressar. Tem coisas, tem símbolos que carregam nele uma infinidade de palavras e significados. Vamos falar do círculo, que é o símbolo da mandala, né? A mandala é um círculo. Esse círculo, ele é um símbolo de totalidade e harmonia, e ele é um símbolo universal. E como que o círculo se tornou um símbolo universal? Vamos pensar que Deus, né, respeito todas, eu não trabalho com nenhum rótulo religioso, tá? E respeito até quem não acredita em Deus. Mas eu acredito, e acho que é importante você saber disso também. Então você vai me ouvir falar dele. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, escolheu um círculo para fazer toda a sua criação. O círculo é como se fosse a assinatura de Deus na sua criação, né? Vocês percebem que tudo que Deus criou é feito de forma circular. As moléculas são círculos, o átomo é círculo. A menor partícula é um ponto que é um círculo. Então, todo o universo, olha o Sol, olha a Lua, né? Olha nós, olha a estrutura de nascimento de um feto, de um óvulo, né? Da formação do feto, nossos olhos, que eu adoro falar de olhos, porque eu falo assim que os olhos dos meus filhos é a janelinha pelas quais eu posso vê-los melhor. Então, assim, o círculo, ele nos conecta automaticamente a uma parte mais espiritual, mais da alma, não sei qual nome você daria, para o invisível. Então, o círculo ele nos conecta para esse invisível, para aquela parte nossa que se conecta com aquilo que nós não podemos tocar, né? E não podemos, de repente, ver, mas nós podemos sentir, perceber e dialogar. É, as mandalas foram trazidas para a psicologia pelo psiquiatra Carl Gustav Jung, que é um psiquiatra suíço que estudou, que esteve junto com Freud, né? Então, nós temos a linha da psicologia analítica, que foi criada, Jung é o pai da psicologia analítica, que trouxe as mandalas para dentro dos seus estudos. Ele mesmo, por anos, fazia mandalas diariamente para saber dele, para conhecer ele, para poder conversar com o inconsciente dele. De acordo com ele, o nosso inconsciente se comunica de duas formas: as mandalas, artes circulares, e pelos sonhos.
Então as mandalas hoje, elas já estão inseridas no universo da psicologia, já estão inseridas no universo terapêutico, como forma dos terapeutas, dos psicólogos poderem conhecer o seu paciente, não somente por meio das palavras, mas por meio daquilo que eles não podem falar, mas que eles podem expressar. Então nós vamos falar um pouco disso também na nossa jornada Mandalas, um oráculo em si. São as formas de nós podermos expressar mensagens do nosso inconsciente, da gente entender um pouco por que a gente é como a gente é, né? Claro que em 12 horas eu não vou poder passar tudo isso, mas vai ser, vamos dizer assim, uma imersão que vai te trazer clareza e consciência de como é real, de como é lindo esse universo. E aí nós também vamos fazer mandalas, que é as mandalas com estrutura simétrica. Mandalas com simetria, vamos dizer assim, quando a gente trabalha mandalar livre, mandalas que... Vou mostrar já para vocês o meu diário um pouquinho, para vocês terem uma noção um pouco de tudo que eu estou falando por meio de imagens, né? Mas quando a gente fala de simetria, nós aí já estamos falando do nosso lado racional, que é quando você utiliza compasso, régua, quando você utiliza o lápis, né? O lápis é uma linha, então nós trabalhamos com esse lado mais racional. Vamos entender um pouco mais de outros símbolos, né? Por exemplo, o quadrado. O quadrado, diferente do círculo, o quadrado já fala mais com o nosso plano material, já é o plano da estrutura, é o plano, vamos dizer assim, é o plano cartesiano X e Y, que fomos nós, né, homens, seres humanos, que construímos, e é importantíssimo essa base, essa estrutura. Então, tudo dentro de uma mandala tem uma simbologia, todos os seus elementos, quadrados, círculos, gotas, triângulos, os números, né? Quais são os números que as mandalas promovem, trazem, as cores, então, quais são as cores, o que as cores conversam, como que elas conversam conosco, né? O que elas transmitem, o que elas representam. E aí nós vamos, é claro, né, ter uma aula aí de mandalas criativas, onde você vai aprender a fazer as suas mandalas criativas, para você poder ter momentos de bem-estar, momentos de paz, momentos de harmonia, momentos de compartilhar, né, o seu melhor, porque todas nós precisamos de ter momentos nossos, sabe, aqueles momentos que são nossos. Isso não é egoísmo, isso é amor por nós, por nossa família, amor pelo próximo, momentos em que você vai ouvir realmente a sua voz, ou então se permitir momentos de silêncio, que também é super lindo na nossa vida, para a saúde mental, inteligência emocional. Então, tudo isso, as mandalas são instrumentos e ferramentas que podem nos proporcionar todos esses momentos de sabedoria, de você se ouvir, de você se estudar, de o que nós chamamos de meditação ativa. Porque a meditação passiva pode ser feita por meio de uma respiração, pode ser feita na sua busca por silêncio, mas nós mulheres fazermos uma meditação passiva nem sempre é tão fácil. Mas a meditação ativa eu acho tão legal, porque as mandalas é você meditar fazendo alguma coisa. Então, meditação ativa é você focar a sua atenção fazendo algo. E vocês vão ter a experiência linda de poder meditar fazendo as mandalas. E vocês vão ver que não dá para pensar em problemas, não dá para você ficar pensando em outro que não seja você mesmo e na construção da sua arte. Então, o que vocês estão vendo aqui na minha frente, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o melhor que eu puder aqui. Isso aqui não são artes comuns, tá? Isso aqui é o meu diário. Então, por meio das mandalas, a gente constrói o nosso diário. Como eu estou hoje, o que eu quero expressar, né? Quais são as minhas emoções, nomear emoções e sentimentos. Quando a gente aprende a nomear, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente consegue também encontrar cura, porque você só consegue curar aquilo que você consegue nomear, né? Isso é uma coisa que eu acredito muito. Então, quais são as suas emoções? Como eu estou hoje? A gente não precisa estar bem todos os dias, tá? Então, aqui é um dos meus diários. Eu trouxe dois deles, na verdade. Esse aqui é um tamanho A3. Aqui eu trouxe um diário que é um pouquinho menor, tá? Com mandalas menores, utilizando o papel tamanho A4. Então, aqui, ó, vocês vão ver que eu coloco data e tudo isso eu vou ensinar vocês, tá? Nós vamos compartilhar. Então, esse é o início de uma jornada que não tem fim. Não tem fim, nós teremos outros encontros, caso vocês gostem, né?
e se encantem como eu me encantei. Eu estou aqui há mais de 18 anos com as mandalas, então estou trazendo aqui para vocês um pouco da minha história com a arte das mandalas. Cada dia é uma proposta nova, cada dia é uma intenção nova. Nós podemos mandalar livremente, podemos mandalar com intenção. Cada encontro é um novo encontro, nenhum encontro é igual ao outro. Então, esse vídeo, esta aula, é para falar para você a respeito das mandalas, do potencial dessa arte milenar, que vem curando e auxiliando milhares de mulheres. As mandalas curam, as mandalas são instrumentos que te levam a saber o que você precisa para encontrar a sua cura. Isso é bem importante você saber. Elas não substituem um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, não substituem, mas elas são uma ferramenta que auxiliam muito para que o processo seja melhor, mais rápido, mais claro, auxiliam muito você a ter as respostas para suas perguntas. Eu sou testemunha disso, né? Eu amo elas, a minha família é testemunha disso, né? E eu sei que eu sei que elas são a minha missão. O que vocês vão vivenciar comigo nessas 12 horas de imersão, dessa jornada, mandá-las um oráculo em si, é o meu propósito que eu vou compartilhar com vocês. Tudo bem? O que nós vamos usar, então, de material para esse encontro, de material para esses nossos encontros? Nós não vamos trabalhar com pincel, com tinta, com madeira, nada disso. Por quê? Quando a gente trabalha com madeira, com tinta, eu já fiz algumas oficinas, às vezes faço alguns encontros de final de semana, de 8 horas de imersão para fazer uma mandala com tinta. Às vezes as mulheres não dão tanta continuidade na casa. E eu quero que vocês deem continuidade, eu quero que vocês tragam essa arte para a vida de vocês. Então, o que nós vamos usar? Vamos usar giz de cera, vamos usar lápis de cor, vamos usar canetinhas, vamos usar papel. Professora, papel sulfite comum serve? Serve. No papel sulfite comum, você vai conseguir fazer as oficinas? Vai. Mas, se você puder, eu quero te pedir para adquirir o papel Canson, né, que é um papel mais grosso, que dá até para a gente trabalhar com aquarela, acima de 180 gramas. Tem papel acima de 180 gramas, você vai falar o seguinte, papelaria, loja de aviamentos, algumas vendem, tá? Mas a papelaria é mais fácil. Como é um curso presencial, posso falar para vocês, a Poesi tem, e tem algumas alunas que querem que eu providencie o material para elas, e eu vou colocar, vou mandar, vou providenciar, tá? Para levar já para vocês. No primeiro encontro, nós vamos usar o quê? E eu também gostaria que fosse grande, se vocês conseguirem o A3, porque vocês vão ver que é mais gostoso você trabalhar com mais espaço. Então, o papel Canson acima de 180 gramas, tamanho A3, é joia, muito legal para você trabalhar, tá? Liso, tem que ter um lado liso. Então, tem uns que tem uma gramatura e tem uma textura, preferencialmente liso. Eu vou mandar essa lista de materiais, fica tranquila que ela vai estar na descrição do vídeo. Preferencialmente, tá? Que eu estou falando do papel, para vocês sentirem mesmo, vivenciar essa experiência bem bonitinho. É um investimento. O que tem de mais carinho nesse é o papel. Professora, mas não vou comprar o papel agora. Não deixe de ir por conta disso, tá? Não deixe de ir por conta disso. Papel comum, sulfite branco, um papel um caderno de desenhos, perfeito. Já vai dar para você começar a entrar nesse universo maravilhoso. Lápis de cor. A partir de 6 cores, beleza. Beleza, precisa ser aqueles de 12, 24, 36? Não. Uma caixinha de lápis de cor de 6 cores, preferencialmente aquarelável ou de boa qualidade, tá? Porque tem uns lápis de cor que são mais baratinhos, que não tem a mesma qualidade do aquarelável ou aqueles que são mais carinhos um pouquinho. O que muda no lápis de cor é a quantidade, é o pigmento. Tem uns que são assim a base de cera mesmo, sabe? Eles são mais duros, então ele não vai ter um preenchimento legal. Tem outros que já tem uma quantidade maior de óleo, e aí você já vai ter uma qualidade melhor no seu trabalho e mais facilidade para fazer o preenchimento. Deus abençoe, meu filho, com Deus, tá? Você vai ter mais facilidade para fazer o preenchimento. Tudo bem? Canetinha. Qual canetinha é o melhor? Eu prefiro aquela pontinha que você pode, a pontinha de pincel, tá? Porque a gente pode preencher
e a gente pode contornar, se for a pontinha de pincel. A outra você só consegue mais contornar do que preencher, mas também canetinha fica à vontade para usar o que você tem e adquirir o que está aí no seu alcance, ok? Uma régua de 30 centímetros, um compasso, um lápis e uma borracha. Pronto, está pronto o material que você precisa para participar dos nossos encontros. Em outras oficinas eu levava os materiais, né? Só que agora eu fiquei pensando o seguinte, que eu não quero mais levar os materiais. Porque o que acontece? Você não dá continuidade em casa, né? E vai ter atividades, vai ter momentos que você vai falar assim, poxa, deixa eu ver como é que é isso. Eu vou dar tarefinhas para vocês fazerem. Os nossos encontros vão ser de 3 horas, uma vez por semana. Mas durante a semana, se você quiser e puder, vai ser legal você fazer mais uma atividade que eu vou poder compartilhar com você, mais uma experiência para registrar bem o conhecimento aí na sua vida, tá bom? Mas eu estou à disposição para providenciar esse material e levar para vocês, para quem quiser, tá bom? Eu vou deixar na descrição desse vídeo toda a lista de materiais certinho. Falem comigo no WhatsApp, pessoal, e a gente vê como é que a gente pode fazer isso, tudo bem? Agora, se você ainda não se inscreveu na jornada Mandalas, um oráculo em si, depois de todo esse conteúdo, eu acredito que você não vai querer perder essa oportunidade, né? Nós ainda temos vaga para o domingo, acho que no domingo tem menos vagas, mas eu ainda tenho vagas para sexta-feira. Fale comigo, não perca essa oportunidade. O valor, você vai ver que é um valor que eu considero, eu sei que para algumas pessoas é um valor significativo, mas no universo das mandalas, vocês vão ver que esse não é e perto do conteúdo que eu vou transmitir para vocês vão ver que esse valor é quase que simbólico. Existem cursos caríssimos online para dar para vocês uma parte do que eu vou compartilhar. Então, eu estou fazendo esse nosso primeiro curso presencial aqui em Cuiabá, e ele vai dar, são 4, uma imersão de 12 horas, 4 dias, 3 horas, que você vai poder dar continuidade nos próximos meses. Porque eu não quero parar, tá bom? De compartilhar isso, de vivenciar isso com você. Combinado? Então, se você ainda não fez a sua inscrição, fale comigo. Fale comigo agora, porque nossos encontros já vão começar agora, neste próximo final de semana. Combinado? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu tenha, assim, conseguido transmitir, né, de uma forma melhor o quanto essa arte é impressionante, o quanto o potencial dela é imenso e o quanto eu amo. Eu espero que você possa ter sentido aqui um pouquinho do amor que eu sinto por essa arte e do quanto eu creio que ela pode sim, né, promover para nós todas momentos únicos, momentos, uma experiência, uma vivência para ficar guardada para sempre, na memória e em nosso coração. Então fale comigo no WhatsApp e já deixa aqui o seu comentário nesse vídeo. Esse vídeo não vai ficar no ar por muito tempo, vocês estão vendo que ele é um vídeo bem direcionado, né? Então já deixa aqui seu comentário, já fala comigo pelo WhatsApp, já se inscreve, já se inscreve. Permita-se viver essa jornada, né? Mandalas, atende o chamado do seu coração. E aí sim você me diz, né? Se tocou ou não tocou seu coração na verdade. Combinado? Um grande beijo e até o nosso encontro, porque eu vou querer te dar um abraço presencialmente.